Entrando, ok? O povo já está entrando. Boa noite para quem estiver já aí. Já eu vou cumprimentá-los nominalmente, tá bom, gente? Então já vou dizendo, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje, que vai começar daqui a pouquinho, tá? Só um minutinho que nós já nos conectamos. Ops, que eu fiz aqui. Boa noite a todos. Isso. Vamos começar cantando. Vamos. Salvador maravilhoso. Deixa eu dar um mudo aqui. Já que tá saindo o som. Deus que não... Pode começar? Pode começar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, odeiro entregue ao Calvário. Boa noite, dona Iracema. Seja bem-vinda, minha irmã. Quem mais? Tem mais uma turminha aí que eu não vi aqui ainda, hein? Ah, povo, vão aparecendo aqui para eu poder cumprimentar vocês. Ok? Prester. Boa noite, meu jovem. Curitiba, Paraná. Deus te abençoe. Espero que as coisas estejam boas aí, viu? Estevão, Kíria. Boa noite ao casal, família. Deus abençoe vocês, viu? Bem-vindos. Tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos. Márcia Aguiar. Boa noite, Márcia. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Itanhaém. Nós temos aqui Curitiba, Itanhaém, Lisbeth. Boa noite, Lisbeth. Deus te abençoe, minha irmã querida. Seja muito bem-vinda. Consolador infinito, Deus que não cansa de amar, as nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Nós vamos, oi, é fácil, né? Buscar. Isso nós te adoramos. Vita. Boa noite, minha irmã. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Estou esperando o povo da igreja entrar aqui. Até agora eu vi a Lisbeth. Cadê o povo da minha igreja, gente? Para eu dar boa noite para vocês. Só tu nos podes dar. Tu podes dar. Tem mais alguém aí que eu não falei boa noite? Porque ó, no meu relógio falta um minutinho só para começar. E o povo tá atrasado hoje. Vamos cantar outro enquanto isso? Vamos lá? Ó, façam aí uma sala de vídeo. Vamos multiplicar o nosso estudo bíblico, tá certo? Compartilhe e faça a sua salinha de vídeo aí, tá bom? Só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz. Só de ouvir. Dona Zilda. Boa noite, Dona Zilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo no Nair, João Costa, Itanhaém. Boa noite, casal. Sejam bem-vindos. Só de pronunciar o teu nome. Etel, boa noite, Etel. Muito bem-vinda, querida. Ou inundas meu ser, Jesus, que doce nome.
dar ao homem salvação. Que doce nome, que transforma em alegria o meu coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Muito bem. Eu acho que eu posso chegar para cá um pouquinho e você para cá um pouquinho, amor. Vou catar outro aí porque tem gente atrasada hoje. Oi, Fabiola. Boa noite. Bem-vinda. Mais um cântico. Vamos lá. A garganta não tá boa não, vamos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96. Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Sandra, boa noite, Sandra. Bem-vinda. Estou melhorando, viu, Sandra? Devagarinho, garganta por enquanto também. Mas estou melhorando, viu? Obrigado por orar por mim, viu? A sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mas temível e falso Deus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, majestade estão diante dele. Valdir, boa noite. Roseli, bem-vindos, irmãos. Pessoal, boa noite para vocês. Faltam vários irmãos aqui ainda da nossa igreja. Hoje o bichinho vai me incomodar um pouquinho, porque eu estou no final, acho que não sei se no final, no meio, sei lá. Gripe é complicado, né? Mas eu estou me convalescendo de uma gripe aí que me afetou a garganta e aí está incomodando um pouco, tá bom? Edi, boa noite. Bem-vinda, Edi. Obrigado, viu? Pelo seu abraço. Obrigado aí a Sandra também por se solidarizar com a minha pequena gripe, não é? Meus irmãos, nós vamos orar para nós começarmos, porque o relógio não para, e aqui já são, no meu relógio, 7h35. Se tudo correr bem, nós vamos até umas 8h35, 8h40, que é normalmente o horário que a gente ocupa com o nosso estudo bíblico, certo? A Lídia acabou de entrar. Sim. Lídia, bem-vinda, Lídia, presbítero Garmes, bem-vindos, irmãos. Não apareceram para mim, mas já apareceram para minha digníssima esposa. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor nosso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos dá mais um dia para estudar a Tua santa palavra. Suplico, Senhor Deus, o perdão para os nossos pecados. Eu rogo que o Senhor fale o nosso coração. Tanto nós que estamos aqui, quanto cada irmão, cada irmã que se conecta neste momento, distantes, mas ligados a nós pelo mesmo Espírito, por um mesmo propósito, crescer, que é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e
fala o nosso coração. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, o bichinho vai incomodar um pouco. Pois é, Fabiola. Spray de romã iria muito bem, não é? Mas eu estou sem ele aqui agora, então vai na água mesmo. Ó, Gabriel, boa noite, Gabriel. Acabou de entrar. Evandro, prazer ter você aí também, Evandro, conosco. Deus te abençoe. Vamos para o versículo da semana, amor? Estão lembrados? Salmo 66, versículo 20. Quem ainda não memorizou, vai colar abram como lá eu. suas Bíblias. É um versículo muito conhecido. Salmo 66, 20. versículo 20, que fala profundamente ao nosso coração. Mais uma promessa de Deus aí pra gente, né? Isso que ele que está conosco em todos os momentos, nos ouvindo em todos os momentos, nos deu esse privilégio que é a oração. Que bom poder, né, poder falar com Ele, né, em qualquer hora, em qualquer lugar, na certeza de que Ele ouve. Às vezes você não precisa orar falando, né, mas aqui em pensamento, porque Ele conhece o nosso pensamento. Vamos falar juntos? Salmo 66, versículo 20. Boa noite, Maria Xavier. Seja bem-vinda, irmã. Vamos lá. Vamos lá? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Mais uma vez para fixar. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Bendito seja o nosso Deus que não rejeita, né, a nossa oração. Sua graça é sobre nós. Se não fosse a graça do nosso Deus, o que seria de cada um de nós, né? Estaríamos aí, na verdade nem estaríamos, mas Deus é muito gracioso para conosco em todo momento e não aparta de nós a sua graça nem sua presença. Então grave esse versículo e aí no domingo na escola dominical nós o recitaremos. Paula, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Paulinha. Tudo bem aí? Tudo em paz? Bom ter você aqui, viu? Tá bom? Quem mais? Vamos seguir? Olha, nós temos um hino do Novo Cântico para cantar, viu? Tem a ver com o assunto de hoje. Aí eu vou contar muito aqui com o gogó da minha esposa. Que também não tá bom. Mas tá melhor do que o meu, certo? Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Deixa eu ver o tom aqui, tá, irmãos? Tá alto, né? Deus está no... Só que vai ficar baixo pra mim, amor. Aí você vai ter que fazer mais força. Vamos ver que se ficar alto aí eu diminuo, tá bom? Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos, por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo.
noite, Laísa. Boa noite, Leandra. A Laíse, eu falei, né? Laísa é da Igreja Central. Laíse, Deus te abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda. E a Leandra falou outro dia de onde era. É de Itanhaém, não é? A Leandra é de Itanhaém, não é? Só confirma aí, tá, Leandra? Porque o Tico e o Teco... A memória não é boa. É um caso muito sério. Embora estejam faltando irmãos aqui que ainda não chegaram, o tempo urge. E aí eu não posso esperar mais, viu, gente? Nós vamos ter que prosseguir, tá bom? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 21. Vamos ler versículos 12 e 13, tá bom? Mateus 21, 12 e 13. É um texto fácil de achar na Bíblia, está aí no comecinho do Novo Testamento, ok? Então vai lá, abre a sua Bíblia aí, olha, deixa o velho para trás, vai lá no Novo, primeiro Evangelho, no capítulo 21, nós vamos ler versículos 12 e 13, que dizem assim, bom, seu Bonora não apareceu aqui ainda, mas pode ser que já esteja lá assistindo-nos, não é? Então eu quero desde já cumprimentá-los. Se o Carlos se conectar, cumprimento de novo, não tem problema não, tá bom? Seu Bonora e Elô, viu? Deus abençoe os irmãos. O texto diz assim, olha, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então este é o texto. Nós vamos orar agora e vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus e amado Pai, tem misericórdia de nós, nós que temos o compromisso de expor a Tua palavra. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe, ó Deus, das nossas fragilidades todas, tanto no sentido, no aspecto físico, quanto espiritual, intelectual, emocional, o Senhor sabe tudo. Por isso nós rogamos que o Senhor use de misericórdia para conosco, falando ao nosso coração, abençoando os irmãos que conosco estão, ó Deus, aqui, para que, concentrados na Tua palavra, sejam edificados por ela e cresçam em graça e conhecimento de Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Nós rogamos e damos graças em nome de Jesus. Amém. A Rose acabou de entrar. Rose, minha querida, boa noite. Mais uma vez, nossos sentimentos, Rose. A Rose, para quem não sabe, quem não é da nossa igreja, então não sabe, eu compartilho dizendo que perdeu seu irmão na madrugada desta noite, né, de ontem para hoje. E ela está agora no Mato Grosso do Sul. Foi visitar os seus familiares, levar uma palavra de amor, de paz, de tranquilidade, de esperança. E eu espero, Rose, que você esteja aí sendo uma bênção na vida dos seus familiares, da sua mãezinha, de modo muito especial, né? Porque é muito difícil para o pai perder o seu filho, obviamente que é, né? Que você seja um canal de bênçãos, viu? Não me esqueço do Arthur, filho da Valéria, sua irmã, logo seu sobrinho. Que Deus o abençoe também. Vamos continuar intercedendo pelo Arthur. E continuar orando pela família da dona Ruth, né? Que perdeu a sua prima de 90 anos de idade, hein? O irmão da Rose tinha 59. Novo, né? Mas a irmã da nossa irmã Ruth tinha 90. Viveu bem mais do que no caso do irmão da Rose. Não quer dizer que não tinha mais história, né? Só a avó da Márcia já tem 92. Né? E do jeito que essa turma vai indo hoje, bater a casa dos 120, 130 é pouco para muitos, viu? É pouco. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Damares. E o Gabriel, que faz tempo que eu não vejo. Oi, né? linda da tia. Meus irmãos, o texto já foi lido e vamos então caminhar. Quantos de nós, vamos começar aqui
perguntando. Parece uma pergunta absurda que eu vou fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Quantos de nós realmente têm sentido saudades dos dias que até recentemente, 3 meses atrás, 3 meses, hein? Podiam ir à igreja prestar culto a Deus livremente. Hoje, dia 24, faz 3 meses que nós começamos a quarentena impedidos de ir à igreja. Hoje, dia 24. Não, hoje é 25. Foi ontem. Foi ontem. Quantos sentem falta da oração, sentem falta dos hinos e cânticos, das leituras bíblicas coletivas, da ministração da ceia, do batismo ou dos batismos, das profissões de fé, da pregação da palavra? Quantos realmente estão sentindo falta dessas coisas? Muita gente, antes deste período de pandemia aí, há muita gente, alguns talvez você até conheça, algumas pessoas você talvez até conheça, mas o fato é que há muita gente qualificada como desigrejada, né, que acaba se acostumando a se ausentar do ajuntamento solene. Então, já estavam acostumados antes da pandemia, e pode até ser que nesses casos aí, não ir ao templo não esteja fazendo lá tanta diferença assim, o que é uma pena, óbvio, né? Porque esta sempre foi uma das importantes características da igreja, ou seja, o ajuntamento solene. Fabiola colocou, né? Que tem sentido, ainda bem que temos então, vocês. Nós que agradecemos, Fabiola. O prazer é todo nosso de poder tentar levar um pouco da igreja até os irmãos, viu, Fabiola? Esse prazer é todo nosso. É todo nosso. Muito bem, então nós vamos ler aqui 2 textos, a Márcia vai ler, que mostram a importância do ajuntamento solene. O primeiro deles é de Hebreus, um texto muito conhecido. Vamos ouvir. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Instrução dada. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Não é uma coisa nova. As pessoas se dispersarem por razões muitas vezes supérfluas, pequenas, sem sentido, não é? Porque tem que ter uma razão muito forte para dizer não vou à igreja, não estarei com a igreja, não é? A doença é uma delas, não é? Uma viagem pode ser uma boa razão, mas às vezes porque uma disposiçãozinha qualquer, não. O autor aos Hebreus está dizendo não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. A razão é muito forte, vou até mencionar um pouco mais adiante. Vamos ver um exemplo da igreja primitiva, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. No primeiro dia da semana, eles estavam reunidos e Paulo discursava, e não foi aquela meia horinha que muitas pessoas hoje em dia esperam que o pregador fale. Alguns acham que ele deve reduzir até para 20 minutos. Outros 15 está de bom tamanho, né? Paulo pregou até que horas? Meia-noite. Até meia-noite. Não pense que é porque Paulo falava bonito, não, viu, gente? Foi nessa passagem, né, que o jovem chamado Eutico, ele estava sentado na janela, caiu e de sono, coitado. Como diz a Lulu, né? Caiu e morreu, né? Bom, os cristãos, alguns poderiam até argumentar que a igreja primitiva não tinha nenhum templo construído para adoração. Ao que claro, eu vou dizer assim, obviamente, não tinha mesmo. Os cristãos eram considerados uma seita, que deveria ser eliminada, perseguidos por todos os lados. Eles tinham inimigos de várias categorias de inimigos a igreja primitiva tinha. Como é que ia construir um templo para reunir os cristãos
e prestar culto a Deus. Tinha que ser nas casas mesmo e muitas vezes no anonimato. Não é? Bom, a construção de um templo no período da igreja primitiva estava totalmente fora de cogitação, gente, não é? Mas o evangelho prosperou e foi a partir das reuniões que eles realizavam nas casas para onde os discípulos afluíam. Então, todos se reuniam em casas e muitas igrejas nasceram nas casas, viu? Em casas começaram, mas em casas não continuaram. Até os anos 70, embora eu estou falando da igreja primitiva, que não tinha templo, não tinha igreja, até os anos 70, a ocasião em que o templo lá de Jerusalém foi destruído pelas mãos do imperador romano, havia um lugar para a realização das orações, como nós vimos outro dia aqui ao falar da cura de um paralítico, ocorrida na porta chamada Formosa. Estão lembrados? Nós citamos aqui Pedro e João, que estavam indo para orar às 3 horas da tarde. Era o hábito. O templo estava erigido e eles não perderam esse hábito de ir ao templo para orar, né? E até para oferecer os sacrifícios anuais que ocorria. Bom, esse templo, estabelecido lá em Jerusalém, foi idealizado por Davi. Quem é crente mais antigo sabe, se lembra disso. Deixa eu parar um pouquinho para cumprimentar aqui o Lemuel, meu primo, governador Valadares de Minas, sua esposa Georgina e a Lloyd, que chegou agora, não é? Tem mais alguém? Não, a dona Zilda já foi falada. Né? A dona Zilda já cumprimentei. Muito bem. Então, Davi teve a ideia de construir o templo, não é? Todos nós devemos lembrar disso. Não é? Por quê? Ele queria abrigar a arca da aliança, símbolo da presença de Deus em Israel, conforme o texto que a Márcia vai ler lá, segundo o livro de Samuel 7, de 1 a 3. Segundo Samuel 7, de 1 a 3. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Só que na sequência do texto, não precisa ler agora, vocês vão perceber que Deus, através de Natã mesmo, mandou dizer a Davi que ele não edificaria o templo. Então Davi projetou o templo, não é, que foi erigido em Jerusalém, mas quem o construiu foi o seu filho Salomão. Outro texto que mostra isso é o de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, de 3 a 5. Veja lá, amor. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Isso aí é palavra, é o próprio Salomão falando, viu, gente? Filho de Davi, disse assim: meu pai não pôde, porque ele era um homem de guerra. Deus disse assim que Davi tinha as mãos manchadas de sangue. E então concedeu o privilégio ao seu filho Salomão de construir o templo. Bom, várias gerações, o povo judeu, tiveram o privilégio de utilizar o templo para oferecer sacrifícios a Deus, até que, na invasão dos babilônios, ele acabou sendo destruído pela primeira vez. Não é? Foi reedificado com Esdras. Esse texto já li aqui faz um tempo, capítulo 1 de Esdras, versículo 2. Esdras saiu da Babilônia e o propósito foi reedificar o templo que estava em ruínas. Amor, pode ler? Noel entrou agora. Ô, Noel. Noel, Elaine. Tava sentindo falta de Sidoca, vocês, Ariane. Sidoca, Ariane, essa galera toda aí, Gabi de Mococa.
Arca. Gabi, seja bem-vinda. Vamos lá, ó. Abram suas Bíblias em Esdras 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Muito bem. Isso aconteceu no período pós-exílio e até os dias da igreja primitiva, os judeus mantinham a prática de oferecerem sacrifícios no templo conforme Deus havia ordenado. Entretanto, o texto que nós lemos aqui hoje mostra um certo desvio de finalidade, o que provocou uma severa atitude por parte de Cristo. Nós vamos lembrar o que é que estava acontecendo ali a partir do texto que nós lemos. Então, num primeiro momento, convém falar da importância do templo. Não é? Deixa eu só corrigir aqui, eu coloquei templo. Então, a importância do templo. Então, em primeiro lugar, por que o templo era importante? Ele tinha um propósito. Então, como nós vimos, o rei Davi, quando idealizou a construção, Davi não considerou justo viver em um palácio quando o que simbolizava a presença de Deus e a própria aliança de Deus com o seu povo ficava em tendas. Não é? Foi feito um tabernáculo, né? Uma tenda enorme para abrigar a Arca da Aliança. Então, isso não era, a ideia de Davi não era fruto de um zelo excessivo. Deus mesmo havia ordenado que a Arca da Aliança fosse feita. A ideia é que eu misturei aqui a ideia de Davi fazer o templo com a ideia da aliança. Desculpem, irmãos, viu? A ideia de Davi fazer o templo foi a ideia do coração dele, tá bom? A ideia de se fazer uma Arca da Aliança para representar Deus foi ideia de Deus. Deus ordenou que a fizesse. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, apesar de simbolizar a presença de Deus e a aliança que Deus fez com Israel, a arca nunca foi objeto de adoração. Prestem muita atenção nisso. Deus nunca mandou fazer qualquer objeto de adoração. Mesmo assim, vamos ver alguns exemplos da importância da Arca da Aliança. Através da Arca da Aliança, Deus falava com Moisés. Tem um texto que eu quero que a Márcia leia, de Êxodo 25, versículo 22, por favor. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio de dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. É claro que há muitos outros textos, tá, gente? Eu selecionei só este para mostrar que havia finalidade. Outro detalhe, Deus não permitia que ninguém, além dos sacerdotes, conduzissem a arca. Uma vez eu me lembro que Davi tentou transportar a arca com seus homens e ela ia caindo da carroça e os homens que a conduziam tentaram segurar, eles não eram sacerdotes e eles morreram na hora, viu? Não procurei esse texto porque a gente tem mais coisa pela frente. Durante a peregrinação, toda a peregrinação do povo de Israel do Egito, a Arca da Aliança sempre ia adiante, à frente. Vocês lembram que o povo peregrinou 40 anos. Ela foi feita nesse período aí, não é? E aí a ordem é que ela fosse adiante. Havia aquela coluna de fogo atrás, não é? Que separava o povo de Deus e conduzia o povo durante a noite, e havia uma nuvem que conduzia o povo durante o dia. Bom, ela ficava, no caso do tabernáculo, havia um lugar ainda chamado de o Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, podia entrar no Santo dos Santos e fazer uma expiação anual pelo povo. Aquele sacrifício
com derramamento de sangue. Né? Qualquer outra pessoa que entrasse no Santo dos Santos morreria ao entrar ali, dada a importância da Arca da Aliança e o que ela representava, ok? Quer ler lá, amor, por favor? Ah, não escolhi, teve que ter sim, não. Bom, dentro da Arca da Aliança ainda foram postas, né, 3 coisas. As tábuas que Deus deu a Moisés, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote, não, um jarro, com o maná que também foi dado ao povo. Isso está registrado em Hebreus 9, de 1 a 5. Dá para ler para nós, por favor? Estava só procurando, pensei que na minha Bíblia tivesse, porque a gente dá aula para as crianças, e lá na salinha das crianças nós temos esse modelo do tabernáculo, né? Então, onde ficava o Santo dos Santos, onde o povo podia se reunir. Eu pensei que na Bíblia de Genebra tivesse pelo menos uma ilustração para mostrar para o pessoal que nem todos conhecem, né? Então, algumas Bíblias têm, viu? Mas olha, hoje o Google, Google virou o dicionário geral, né? Antigamente dizia assim que o dicionário é o pai dos burros, não é? Eu ia falar, mas fica melhor ela falando, né? Não, porque eu uso, é uma ferramenta hoje, muito útil. O Google veio substituir o dicionário e um monte de outras coisas. Então, se você quiser ter uma ideia do tabernáculo, vai lá. Cuidado com a fonte. Cuidado. É só colocar, né? Ilustração do tabernáculo do Antigo Testamento. Isso. Que aí tem o modelo certinho, exato, né? Era uma tenda. Então... Exatamente. Vamos lá, então. Então, dentro da arca, como eu disse, foram Hebreus postas. 9, de 1 a 5, né? Isso. Então, olha lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama os Santos dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Exatamente. Então, é que o autor dos Hebreus faz uma ligação entre os cerimoniais do Velho Testamento e a realidade da igreja neotestamentária, viu? Então ele vai fazer menção aí de como era esta Arca da Aliança, dentre muitas outras coisas. Bom, a arca foi levada para o templo, que por sua vez adquiriu o mesmo significado, o templo, de presença de Deus em Israel. Vejam lá, amor, veja aí, 1 de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, esse texto é um pouco mais extenso, 27 a 40, acompanhem o raciocínio, porque vocês vão perceber aonde eu quero chegar. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Só um minutinho, amor. É Salomão, na ocasião da consagração do templo que ele acabara de construir. E agora a arca tinha sido levada para lá, ok? Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação,
ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e ages e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do teu inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, suplicar nesta casa, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, orar neste lugar, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Já é diferente aqui. Até agora ele disse orar neste lugar. Agora ele disse orar estendendo a mão para este lugar, certo? Quando houver pestilência, quando houver larvas, pestes, outras coisas mais, né? Então, se o povo orar, continue, amor, por favor. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, que já lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que destes a nossos pais. Muitos textos nós temos, irmãos, mas isso aí é só para se ter uma noção. Nós vamos ter alguns exemplos na Bíblia. Oi, Vilvânio, reverendo Vilvânio, lá da Bahia, boa noite. O reverendo Vilvânio também tem feito toda quinta-feira suas lives, e a gente tem percebido que é depois que a gente termina aqui, não é? Eu vou procurar não atrasar para não te atrapalhar aí, viu? Olha, o que está posto aqui, nós temos exemplos na Bíblia. Quando Daniel foi para a Babilônia, Daniel orava 3 vezes ao dia, e sabe como ele fazia? Ele fazia o que Salomão está dizendo aqui. Ele orava voltado para Jerusalém. É incrível como a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, da sua aliança com o seu povo, agora no templo, logo então junta-se arca e templo que se torna agora símbolo da presença de Deus em Jerusalém, Jerusalém que se transforma em cidade de Deus. Quantos hinos nós conhecemos e outros textos nos Salmos principalmente vão falar e vão considerar Jerusalém como a cidade de Deus. A eternidade e os céus são chamados na Bíblia de a Nova Jerusalém, porque tudo está interligado, como se fosse a habitação de Deus. Então comece pela Arca da Aliança, que Deus mandou fazer, que foi posta no templo que Davi quis edificar, mas Salomão construiu. Salomão faz uma oração linda de consagração do templo, e depois disto, o povo de Israel, disperso na Babilônia, ora voltado para Jerusalém, apesar das circunstâncias, porque o templo havia sido destruído, mas Jerusalém se transformou também num símbolo de presença, de casa, de cidade de Deus. Então, Daniel é só um exemplo. Jonas, do ventre do peixe, ora, perguntando a Deus, será que eu terei novamente oportunidade de voltar? Eu faço questão de abrir esse texto aqui, para ler para vocês, meus irmãos.
Enquanto isso, Joaninha, seja bem-vinda. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus a abençoe grandemente. Gilberto, querido, que saudade. Maria Alice também. Boa noite. Beijo para esse casal tão precioso para nós. Vanessa, minha amiga, seja bem-vinda. Que Deus a abençoe também. Muito bem. É um prazer ter todos vocês aí com a gente, viu? Aqui, olha... Deixa eu ver aqui, no capítulo 2 de Jonas, não é? No versículo 4, Jonas diz em oração: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? O templo se tornou algo assim de extrema importância para o povo judeu. Muito importante. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o povo estava na Babilônia, o povo se perguntava, será que nós voltaremos a ver o templo de Deus novamente? O salmista escreve dizendo, quando irei e me verei perante a face do Senhor? Tudo isto é uma alusão ao templo erigido em Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. Então, tem um salmo que diz, né? Pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil. Um dia vale mais que mil, não é? Então, isto mostra a proeminência que o templo de Jerusalém adquiriu na história do povo judeu. E a causa é muito simples, a causa estava em Deus. Deus que se fez representar na Arca da Aliança, não é? E aí Deus deu todas as diretrizes para construir o tabernáculo onde ela ficaria, né, ali depositada. Então lá Moisés entrava e lá Moisés ouvia Deus falando ali diante da Arca da Aliança, até que Davi, como eu disse, decidiu fazer uma casa porque não achava justo que ele, homem, morasse num palácio enquanto Deus, através da sua arca, estava habitando em tendas. Mas Deus disse que ele não construiria, mas o filho dele o faria. Salomão consumou este projeto de Davi, fazendo o templo e colocando a Arca da Aliança no templo de Jerusalém. Agora, não apenas a arca, não apenas o templo, mas inclusive Jerusalém, esses três elementos se tornam um ponto de referência relativa à presença de Deus, né? Jerusalém. Então eu fiz menção que nós temos inclusive vários textos que chamam a eternidade de Jerusalém celestial, né? Muito bem. Então havia os sacrifícios que eram oferecidos somente no templo. Somente no templo. Acho que é a conexão aqui, mas tudo bem. Os sacrifícios eram feitos somente no templo. Ele era o único lugar credenciado pelo próprio Deus para este fim. E havia também os frequentadores, não é? Judeus e gentios, homens e mulheres. Havia um lugar reservado para cada uma dessas categorias. Judeus, gentios, homens e mulheres. Apesar de toda esta ordenação divina, de toda a seriedade que envolvia o templo, a arca, que envolvia tudo que Deus havia ordenado, os sacrifícios cerimoniais de purificação, o que é que Jesus encontrou quando chegou lá? Esse é o segundo ponto da nossa reflexão de hoje. Então, em primeiro lugar, nós falamos da importância do templo. Lembram da minha introdução? Na minha introdução eu perguntei, você sente saudade da igreja? Você sente vontade de voltar à igreja? Não é? Qual a importância que a igreja tem na sua vida? Então vamos pensar na importância do templo. Não é? Derli, seja bem-vindo, Derli, boa noite. Fábio Maia, seja bem-vindo. Olha lá, vamos seguir em frente. Eu coloquei aqui só para voltar a conectar aqui o tablet, porque ele saiu um pouquinho. Então agora, Jesus ao entrar no templo, Jesus percebe que havia um desvio de finalidade. Era a segunda vez
Segunda ocasião, presta atenção nisso, que Jesus entra no templo, essa ocasião, e se depara com esse quadro preocupante. A primeira delas ocorreu no início do seu ministério e está registrado em João, no capítulo 2, de 13 a 17, que a Márcia vai fazer a gentileza de ler, por favor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Observem aí, gente. Alguns acham que Jesus, essa circunstância ocorreu uma única vez no ministério de Jesus, mas a maioria pensa que não, que houve dois eventos diferentes. Um no início do ministério, que é este aí, citado por João, e outro, que é o que eu citei hoje, que está em Mateus, no capítulo 21. Né? Jesus entrou, né, no átrio dos gentios, aquele pátio enorme. E o que é que Jesus viu? Primeiro, ele viu a venda de animais. Imaginem vocês, o verdadeiro comércio, né? A Páscoa estava próxima e havia muitos animais à venda. Agora pensem vocês o cheiro daqueles animais, o odor, né? O barulho que aqueles animais faziam e os homens gritando, que ainda mais, né? Oferecendo um preço mais razoável do que o outro. Pense na quantidade de pombos. Já foi uma praça pública e você já viu o que os pombos fazem na praça, onde eles se ajuntam? Imagine aquele monte de pombo sendo oferecido no templo. Né? Então, a sujeira que eles faziam lá. Jesus entra e vê esse cenário. Jesus vê os cambistas. Ou seja, por que havia cambistas lá? Pela mesma razão que havia os vendedores também, não é? Para facilitar os negócios. O adorador, segundo a orientação, o preceito divino, não é, dado a Moisés, o adorador deveria levar o seu animal, seu próprio animal. Mas o que poderia acontecer? Alguém que estava viajando poderia levar o seu animal e chegar lá, se decepcionar com algum defeito, algum problema que houvesse no animal. Então, o que ele preferia? Não, ele já tem lá o animal para vender, eu vou comprar lá, que é muito mais fácil, está prontinho, não é? Ainda que vendido por um preço maior, porque havia abusos também. Além disso, eles não podiam pagar com qualquer moeda, né? Então, só era válida a moeda judaica. Então, daí a necessidade de se fazer o câmbio para moedas estrangeiras. Aí também havia uma excelente oportunidade para explorar os viajantes e promover um enriquecimento ilícito. Tudo isso dentro do templo, né, no pátio dos gentios. Então, qualquer um de nós aqui há de concordar que esse contexto visto por Jesus nada tinha a ver com adoração, com culto ou com ajuntamento solene. Jesus se enfureceu. Jesus se enfureceu. Pela segunda vez, parece que eles não haviam aprendido a primeira lição, que foi quando Jesus entrou lá, no texto que a Márcia leu em João 2, não é? Não aprenderam e voltaram a levar as mesas e as cadeiras e as moedas e os bois e os pombos. E Jesus, quando entra em Jerusalém, e aí aquela entrada triunfal, linda, maravilhosa, a Páscoa se aproximava, havia gente demais em Jerusalém e devia ter muita gente ali dentro para comprar esses animais, para fazer esses câmbios e etc. Bom, então em terceiro e último lugar, então nós vimos primeiro a importância do templo, nós vimos em segundo lugar o desvio de finalidade e agora vamos ver a reação de Cristo. Diante deste quadro lamentável, que eu gentilmente aqui chamei de desvio de finalidade, como é que Jesus agiu de fato? Gente,
Quem era o Senhor do templo? Quem era? Quando o templo foi erigido, quando Davi desejou construir, Jesus estava lá, com o Pai, com o Espírito Santo. Quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, Jesus estava lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora Deus Filho entra no templo que ele autorizou fazer com uma finalidade muitíssimo clara e vê um quadro como este. Jesus se enfurece. Vamos ver, Mateus 12:6 vai só confirmar aquilo que nós estamos dizendo aqui, não é? Aqui está quem é maior que o templo. Jesus falando de si mesmo. Aqui está quem é maior. Por que ele é maior do que o templo? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Deus encarnado, né? Ele é o Deus encarnado. Então ele entra no templo que foi feito para sua adoração e vê uma arruaça, pior do que um mercado popular, não é? Pior do que uma feira, né? Então Jesus é o que ele vê. Então nós estamos aqui falando do próprio Deus e não de uma simples representação agora. Nós não estamos falando da Arca da Aliança, nós estamos falando daquele que é maior, incomparavelmente maior do que a Arca da Aliança que ele mandou fazer. É preciso pensar nisso. Então, Jesus toma algumas atitudes. Primeiro, expulsa os cambistas, sob a seguinte afirmação: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Assim, Jesus, pela segunda vez, Jesus agora restaura o sentido da existência do templo, corrigindo este terrível comportamento. Claro, não estou dizendo que aquele povo que saiu lá e foi expulso mudou de ideia. Não estou dizendo, a Bíblia não faz menção disto. O que vai acontecer 3 dias depois, vocês já sabem, que é a morte por crucificação de Jesus. E muitas dessas pessoas deveriam estar lá, desejando a morte de Jesus. Mas, pelo menos, ele expulsa tudo aquilo do templo, porque ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Deus, vale a pena lembrar, requeria as primícias dos animais sem defeito, primícias para o sacrifício. Jesus agora restaura essa ordem. O que a lei requeria não tinha nada a ver com o animal comprado, o animal adquirido em mercado, nada a ver. As mesas e as cadeiras são derrubadas, um repúdio ao uso indevido do lugar que deveria ser dedicado ao culto solene, mas que agora havia se desviado a partir da compreensão que eles atribuíram ao culto e ao sacrifício. Ou seja, eles não estavam importados com o que era mais, não estavam interessados com o que era mais importante. Eles estavam interessados em vender, em ganhar dinheiro. Não estavam preocupados com o local. Não estavam interessados em nada disto. Jesus mostra isso para eles, tomando esta atitude, né, que muita gente às vezes nem entende. Né? No texto que a Márcia disse, no texto que a Márcia leu, diz que ele pegou um azorrague, não um chicote, e saiu derrubando, virando a mesa. Né? Mas ele é Deus, ele pode. Né? Quem vai reclamar? Quem vai censurar Jesus? Então, vale a pena repetir as suas palavras. Vós transformais a minha casa em covil de salteadores. Agora, nós chegamos àquele ponto de lições a serem recebidas, né, para cumprir o horário, como eu tenho sempre comprometido com vocês, de ir até as 8h30, 8h35, 8h40, não mais do que isto. A igreja, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês em termos de aprendizado. A igreja tem sofrido sérios desvios ao longo da história, não é? Então, por isso, há muitas pessoas achando que a igreja precisa, no caso, muitos presbiterianos afirmam que a igreja precisaria de uma nova reforma. Eu vou dizer a igreja não só presbiteriana, não, a igreja da nossa geração. A igreja do mundo todo precisaria rever uma série de conceitos, não é?
nós estamos vendo, meus irmãos, que aquilo que caracteriza a igreja tem sido tragicamente desvirtuado. De acordo com o ponto de vista reformado, há três elementos que caracterizam a verdadeira igreja. Um deles, a pregação correta da palavra. A Bíblia não tem sido, olhem ao redor, veja nas pregações da TV, do YouTube, observe até que ponto a Bíblia tem sido a base fundamental, o fundamento dos discursos feitos nos púlpitos, né? De onde quer que seja, em qualquer igreja, seja ela presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, pelas pregações que se faz na televisão, observem em quantas delas a Bíblia tem sido o fundamento de onde se extrai o conhecimento. Pregação correta da palavra, marca da igreja, da verdadeira igreja. Segundo, a aplicação correta da disciplina. Nós, ao longo dos anos, estamos vivenciando a relativização do pecado. Muitas vezes o medo de se indispor com alguém por estar levando uma vida, né, vamos dizer assim, desregrada, uma vida questionável, né, muitas vezes com medo de se indispor com um amigo, aquele que se assenta com ele no mesmo banco, na igreja. Então, o que acontece? Falta a aplicação correta da disciplina. Falta de princípios éticos numa igreja muitas vezes passam despercebidos. Por que razão? Por causa da relativização do pecado. E a disciplina começa a ficar ausente da vida da igreja. Observe, uma das coisas que mais destrói igreja é exatamente a mesma ferramenta que destrói família. O falar mal dos outros, a difamação, calúnia, mentir sobre alguém, para alguém, o que a Bíblia condena veementemente, mas, meus irmãos, é como se estivesse explodindo a igreja de dentro para fora. Pessoas que saem do mundo, que não têm nenhuma dificuldade em mentir, em falar mal de quem quer que seja, traz isto para dentro da igreja e continua com esta prática. E a disciplina se ausenta, uma marca importantíssima da verdadeira igreja. E outro ponto, que é o terceiro, a administração correta dos sacramentos. No nosso caso, batismo e Santa Ceia. Eles têm sofrido inúmeros desvios, tanto na interpretação como na prática. E agora eu coloco aqui, quase já finalizando, o interesse pelo ajuntamento solene pode ter muitos motivos que não a adoração a Deus e a edificação do adorador. Nós temos contemplado isto a ponto de pessoas fazerem memes na internet, ou então fazer colocações do tipo assim: a igreja não é um circo, o pastor não é um palhaço, a ponto de outros dizer assim: o pastor não é aquele que agrada, anima, animador de auditório. Essa é a expressão que eu buscava aqui. E a igreja não é um auditório animado. A igreja é uma comunidade adoradora, mas nós estamos contemplando pastores que são cômicos, que brincam com a palavra de Deus, que brincam com Deus, colocam Jesus nas suas piadas, colocam Deus nas suas brincadeiras. Não levam a sério como os homens levavam no passado. Repito, a Arca da Aliança, Templo, Jerusalém, cidade de Deus. Os homens estão brincando com Deus como se Deus fosse seu coigual, fosse seu vizinho do lado, um irmãozinho que mora na mesma casa. Aí, então vou dizer de novo, o interesse por estar na igreja pode ser variado, viu, meus irmãos? Pode ter várias características, menos aquele de
adorar a Deus verdadeiramente como Ele quer ser adorado e ser edificado pela sua palavra, ainda que a verdade muitas vezes nos choque, porque nos confronta com o nosso próprio pecado. E a gente tem visto também na televisão, na internet, pastores fazendo isso daí que Jesus condenou, né? Mercadejando, né? Então, é o vender isso daqui, vender aquilo ali dentro da igreja, dizendo que aquilo vai curar ou vai trazer certa prosperidade. Então, realmente tira todo o propósito e finalidade da igreja, né? Assim, o que deixa mais triste é que muitos acabam julgando por causa de pessoas, né, pastores assim, acabam generalizando, né, o evangelho, como se todos fossem assim. Exatamente. Isso causa muita tristeza. Agora, eu digo ainda nessas conclusões aqui, obrigado por lembrar, amor. Eu havia pensado, não coloquei nas aplicações, mas tem muita gente mercadejando a palavra de Deus. Não se prega a palavra, mas se vende em nome da palavra, não é? Porque o que se oferece não é a palavra de Deus. A igreja, que permanece sendo um diferencial entre qualquer outra instituição no mundo, promoverá no cristão a sensação de falta. Sua ausência, igreja, cria um rombo na sua vida. Ele sente, por estar longe da igreja, como nas palavras do salmista lá, como nas palavras de Jonas: será que eu voltarei a ver o templo? Eu estarei novamente nos átrios? Palavras do salmista: como suspira a corça, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Aquele desejo de Daniel a orar 3 dias, pensando, 3 vezes ao dia, a orar pensando na cidade de Deus, Jerusalém. Daniel orava. Esta falta tem que fazer parte de cada crente que está aí do outro lado, impedido de ir à igreja. Se esta falta não é parte do nosso coração e do nosso sentimento, há algum problema, há alguma coisa que precisa ser revista e analisada, porque o ajuntamento solene, o estar com aquele que foi feito meu irmão em Cristo Jesus, pela mesma obra miraculosa com que Cristo nasceu, a presença desse irmão me faz muita falta. Eu preciso estar com ele. Este é um ponto. Necessidade de ir à igreja, vontade de reunir. Se antes eu podia estar com a igreja, mas eu não queria, agora eu tenho que avaliar o seguinte: eu quero de fato estar e não posso? São duas coisas bem diferentes. Antes desse estado de calamidade, não é, estabelecido e decretado no Brasil, muita gente podia livremente ir à igreja. A pergunta é: todos queriam? Agora, com todo esse decreto e toda essa quarentena e todas as limitações, será que as pessoas querem, agora que não podem? Eu preferiria imaginar que sim, porque seria um sintoma de que a igreja, os átrios do Senhor, o ajuntamento solene, onde Deus deve ser buscado, adorado, onde nós podemos ser edificados, isso tudo está fazendo muita falta na vida do povo de Deus. É preciso parar e refletir, não é? E Deus nos dará o entendimento dessas coisas e nos fará, meus irmãos, meus queridos, buscar agora. Se eu não sinto falta do ajuntamento solene, então é hora de pedir a Deus: Senhor, não para abrir a igreja, a nossa já abriu parcialmente, não, para Ele sensibilizar o meu coração e me dar fome e sede
por Deus, pela sua palavra, desejo insaciável de estar com os irmãos em Cristo, de estar reunidos, congregados com a igreja. Esta é a minha oração e esta é a minha palavra para todos nós na noite de hoje. Que Deus nos abençoe e nos enriqueça com essas palavras. Amém. Amém. Vamos cantar? Você pensou em algum cântico, amor, para nós terminarmos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. A Laís está pedindo oração aqui, ó. Pela Cíntia e seu filho Bernardo, nasceu ontem de 8 meses, prima da Ariane, nora da Laís. Ok, então tem que lembrar depois que você que vai orar, tá bom? Orar. O nome dela? Vou repetir aqui, ó. É Cíntia, filha do... Cíntia e seu filho Bernardo, que nasceu filho da Cíntia, né? 8 meses. É nora. A Laís, essa Laís não é a Laís da nossa igreja. É outra Laís mesmo, amor. Eu estava certo. Né? Mas vamos lá. Vamos lembrar a Laís de orar, tá bom? Lá no finalzinho. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres? Como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ô Laís vai me perdoar. Eu não estou conhecendo a família da Laís, não. Falei que era outra Laís, meu Senhor, me perdoa. E a Laís tem que me perdoar também, viu? E vamos agradecer a Deus pelo aniversário, foi da Joaninha, você falou? Joaninha fez aniversário ontem. Tá bom. O Facebook não deixa a gente esquecer. Ó, vou repetir aqui o pedido da Laís aqui, ó. É que a Laís escreveu um monte de coisa. E o Bernardo, que então, nasceu. Cíntia e o seu filho Bernardo nasceu com 8 meses, tá bom? Isso. Prima da Ariane e sua nora. Isso aí, agora entendi. Informação. É a namorada de um dos dois lá, os príncipes que a Laís tem. Agora eu entendi. Tá? Vamos orar. Querido Deus, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor, que é rica, que é perfeita, que é maravilhosa, pela tua palavra que fala aos nossos corações, que nos consola, ó Deus, que nos edifica e que nos exorta também, que mostra, ó Deus, os nossos erros, que fala o quanto nós ainda estamos longe daquilo que precisamos ser, ó Deus bendito. Muito obrigada pela igreja, obrigada, Senhor, porque
ela existe. Obrigada porque é maravilhoso demais poder estar na tua casa, poder nela, Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos, podermos, ó Deus, ouvir a tua voz através da tua palavra, da pregação, poder cantar louvores ao teu nome. Muito obrigada, Senhor. E tenha misericórdia de nós, para que cada um de nós, teus filhos, que nós possamos dar toda a importância, Senhor Deus, ao ajuntamento solene, à participação, ó Deus, ao envolvimento, ó Deus, na igreja, que todos estejamos com o mesmo objetivo e propósito, que é ir lá, não para ganhar bênçãos de Ti, mas para conhecer o Senhor cada vez melhor, ó Deus bendito. Tenha misericórdia desses homens, ó Deus, que se dizem pastores e têm enganado a tantas pessoas, Senhor Deus, com promessas falsas, com coisas que a Tua palavra jamais colocou, Senhor. Tenhas misericórdia, Senhor Deus, e que este povo possa acordar para a necessidade de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Como diz a Tua palavra, buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, ó Deus, que isso, ó Deus, esteja dentro dos nossos corações, que busquemos ao Senhor, que sintamos falta, ó Deus, de estar juntos. Obrigada porque aqui em nossa cidade nós já estamos tendo esse privilégio de aos poucos estarmos retomando as nossas atividades normais, ó Deus bendito. Nesta hora, Senhor, nós rogamos pela Cíntia, Senhor Deus, que teve o seu bebezinho, ó Pai, prematuramente, 8 meses, o pequeno Bernardo. A gente sabe que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas, médico dos médicos, ó Pai. Abençoa, ó Pai amado, este bebê, abençoe, ó Deus amado, lá na UTI, que ele se recupere, que ele ganhe peso e que muito em breve esteja, ó Deus, em seu lar, juntamente com sua mãe, abençoando a sua recuperação também, Senhor. Tenha misericórdia. Muito obrigada por cada pessoa que esteve conosco participando desse estudo tão maravilhoso. Abençoe suas vidas, ó Deus, tendo misericórdia de cada um, ó Pai amado. Abençoe suas famílias. Cuida da nossa irmã Rose, Senhor, que perdeu, ó Deus, o seu irmão, está lá, ó Deus, no Mato Grosso. Console o seu coração, dê a ela toda a estrutura, Senhor, para que ela leve consolo, leve uma palavra de paz aos seus familiares também. Nos dê um final de noite muito feliz, abençoado por Ti. Joaninha. Em nome de Jesus que te agradecemos, lembrando da Joaninha também, tua serva, que completou mais um ano de vida. Senhor, obrigada, que o Senhor a conceda muitos e muitos anos, cheios de saúde, cheios de vida, longevidade, para a tua honra e glória. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, povo, chegamos ao final. Agora é hora de dizer boa noite para todos vocês. É um povo numeroso, né? Taíde, foi um momento muito especial ouvir a palavra de Deus sob a condução deste pastor amado. Obrigado pela palavra, fiel líder explanador. Taíde, você também, vou falar, você é pródigo dos elogios. Obrigado. Gente, ó, boa noite, Joaninha, boa noite, Ataíde, boa noite, Laís, Fabiola, Frester, boa noite, Márcia, Guilherme, Sandra, Gabi, Joaninha, boa noite, tô aqui, tô vendo o que eu estou achando aqui, viu, gente? Márcia, Guiara, Kelly, o Thomas, o Davi, a Vita, lá do Rio, Vanessa, Lisbeth, Iracema, Vanessa Teles, boa noite, que Deus abençoe, Vilvânio, Presbítero Gilberto, saudade de você, Maria Alice, também vocês estão em Santa Catarina, né? Isso. Noel, Sidoca, Elaine, Zilda, Lloyd, Lemuel, meu primo, Georgina, Valadares, Minas. Boa noite, Rose. Deus conforte seu coração, dá força, minha irmã. Leva força para esse povo aí. Leandra. Fabiola. Sim, a Leandra disse que é de Itanhaém mesmo. Muito bem, Leandra. Deus abençoe. A todos vocês, uma noite de paz, de descanso. E se Deus quiser, aqueles que podem,
domingo de manhã estaremos na igreja. 9 horas da manhã. Mas vamos entrar ao vivo para vocês aí que estão conectados com a gente, tá bom, gente? Deus abençoe. Beijão no coração de todos. Paulinha também. Boa noite e até breve. A Márcia vai fazer a gentileza de desligar ali para nós, viu? Até breve, com a graça de Deus, irmãos.